Olá, tudo bem? Vamos iniciar a aula 3 de revisão da primeira série A e primeira série B. Vamos começar com as propriedades da matéria que a gente estudou no capítulo 2, frente A. A gente precisa, então, caracterizar a matéria. Por vezes, a gente recebe amostras, nos laboratórios de análise, recebemos amostras em que não sabemos o que tem nessas amostras, qual é a substância ou quais são as fórmulas químicas que podemos encontrar ali dentro dessas substâncias ou dessas misturas, né? Então, a caracterização da matéria ela serve para a gente identificar a substância. A gente tem algumas propriedades, a gente pode dividir em propriedades qualitativas e propriedades quantitativas. As propriedades quali, como o próprio nome já diz, apenas qualifica, ela não fornece para nós um número, né? Ela qualifica aquela matéria que a gente está analisando. Podemos citar a cor, o odor como propriedades qualitativas. Nas propriedades quantitativas, não, elas assumem então um valor numérico. Podemos citar, por exemplo, a temperatura de fusão, de ebulição, a densidade. Vamos dar um exemplo aqui. A gente analisa essa imagem, podemos perceber que está ocorrendo um lançamento via tubulação, em princípio para um curso hídrico aqui. Podemos ver que o curso hídrico ele tem essa coloração mais marrom. E essa substância que está sendo lançada aqui, ela já possui outra coloração. Como é que, olhando para as propriedades qualitativas somente, como que eu vou caracterizar? Posso caracterizar que pela cor aqui, que é uma cor cinza escura ao preto, né? E o odor também, se eu estiver próximo ao local, se essa substância tiver um odor, né, posso caracterizar esse odor. Nesse caso aqui é um lançamento de um esgoto direto e irregularmente também, né, direto em um curso hídrico. No caso da propriedade quantitativa, como é que eu poderia caracterizar? Então, eu coletaria uma amostra desse esgoto, encaminharia para o laboratório, e aí existem parâmetros que eu encontro aqui, podendo então caracterizar que seria uma amostra de esgoto. Também podemos dividir em propriedades gerais ou específicas, para caracterizar a matéria, né? Isso pode cair em algumas questões também. Quando eu tenho uma propriedade geral, pelo próprio nome aqui, geral, eu não consigo identificar um material. Por exemplo, se eu tiver apenas o volume ou a massa de uma matéria, né? Se eu disser para os senhores qual é o material, qual é a substância que tem massa igual a 5 gramas. Pode ser citado várias substâncias, né? Eu posso pesar uma massa de 5 gramas de qualquer substância. Então, eu não vou conseguir identificar apenas com esse valor da massa ou um valor de um volume, não vou conseguir identificar essa substância. No entanto, quando eu tenho uma propriedade específica, sim, eu consigo identificar uma substância. Se eu disser para os senhores, essa substância ela tem densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Bom, a gente sabe que densidade 1 é da água, né? Então, eu poderia dizer, bom, suspeito que seja água. Então, poderia fazer outras análises e conseguir identificar que realmente seria a água. Então, como propriedades específicas, podemos citar densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Quais são, então, os estados de agregação da matéria? Nós temos, então, 3 estados físicos. O sólido. Quando a gente tem um sólido, ele tem a forma e o volume constantes. Já o líquido, ele tem apenas o volume constante. Então, se eu tiver em um frasco cilíndrico, um volume de 100 ml, e eu transferir para um frasco retangular, ele vai mudar o formato, né? Ele vai sair de um frasco cilíndrico e vai para um frasco retangular. Então, a forma não é constante do líquido. Para substâncias no estado gasoso, eu não tenho mais nem volume e nem forma constante.
Então, vamos ver agora quais mudanças que ocorrem entre esses estados físicos que a gente viu, né, o sólido, líquido e gasoso. Se eu tenho uma matéria no estado sólido e eu submeto ao aquecimento, para ela se transformar de sólido a líquido, o que ocorre? Ocorre a fusão. Para ela se transformar de líquido para gasoso, ocorre a vaporização. E aqui dentro da vaporização, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de vaporização. Existe a evaporação e a ebulição. Depois a gente vai ver melhor a diferença entre esses dois. Se a gente resfriar a matéria, né? Se eu partir do estado gasoso e quiser resfriar, quiser alterar esse estado para líquido, né? Então, o resfriamento de gasoso para líquido, ele ocorre, o nome que a gente dá para essa mudança de estado é liquefação ou condensação. Agora, se a gente quiser partir do líquido e resfriar até esse estado ficar sólido, o nome que a gente dá é solidificação. E ainda temos, se a gente quiser aquecer um sólido e passar ele diretamente para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação. Se a gente tiver uma matéria no estado gasoso e quiser passá-la diretamente para o estado sólido através do resfriamento, a gente chama de ressublimação. Então, a temperatura de difusão e de ebulição, né? É interessante a gente falar sobre elas, pela questão que elas caracterizam um material. Então, essa temperatura de fusão, aqui a gente dá o exemplo da fusão do cubo de gelo, né, de sólido para líquido, e aqui a ebulição de água líquida para estado gasoso. As temperaturas de fusão e de ebulição, elas são específicas, né, para cada material. Então, cada substância ela tem uma temperatura específica. Essa temperatura ela vai depender também da pressão atmosférica do local. E durante todo um processo de fusão e durante todo um processo de ebulição, a temperatura durante esse processo ela permanece constante. Então, por exemplo, a temperatura da água de fusão é 0 graus. A temperatura de ebulição da água é 100 graus. Então, toda a água líquida, até ela passar para o estado gasoso, vai permanecer constante essa temperatura de 100 graus. A vaporização que a gente viu ali, né, que é passar de líquido para estado gasoso. Existem dois tipos, a nossa evaporação e a ebulição. Então, a gente já viu ali que a ebulição, né, ela é a uma temperatura, ela é específica essa temperatura para cada material, ela depende da pressão atmosférica local, né? Então, a ebulição, ela é diferente da evaporação, por quê? Porque a evaporação, ela ocorre, né, a temperatura ambiente, a qualquer temperatura, a qualquer pressão. Ou seja, se eu tenho aqui, como exemplo, uma roupa que eu acabei de lavar, está molhada, ocorre a evaporação desse líquido que está aqui a qualquer temperatura. Se lá fora estiver 30 graus Celsius, 40 graus Celsius ou 15 graus Celsius, ocorre a evaporação. Toda essa água aqui vai passar do seu estado líquido para o estado gasoso, né? Então, a evaporação, ela ocorre a qualquer temperatura e qualquer pressão. Ela também ocorre de uma forma mais lenta. Já a ebulição, ela ocorre a determinada temperatura e pressão. Ela é específica de cada material, como a da água, que a gente sabe que é 100 graus Celsius, e ela ocorre de uma forma mais rápida. Também podemos representar, né, as mudanças de estado físico através de gráficos ou diagramas, né? Temos aqui o diagrama de aquecimento da água como exemplo, onde temos aqui nesse eixo a temperatura, de menos 20 graus até 120 graus Celsius, e temos aqui o tempo, né? Ele não especificou se está em segundos ou minutos, mas sabemos que começa do tempo zero e começa a aumentar o tempo. Então, a gente começou aqui no tempo zero, tendo a água no seu estado sólido, que está a menos 20 graus,
Começamos a promover o aquecimento desse estado sólido. Quando chegou na sua temperatura de fusão, que é 0 graus Celsius para a água, todo esse sólido vai passar para líquido a essa temperatura constante aqui de 0 graus. Então, podemos ver que desse ponto aqui até esse ponto, a temperatura ao longo do tempo se mantém constante. Então, nós temos coexistindo aqui sólido e líquido. Então, todo esse sólido, nesse tempo, vai ficar passando para líquido. Chegando aqui, toda a matéria já passou para líquido, continua a se elevar a temperatura, até chegar a 100 graus Celsius. Chegando a 100 graus Celsius, então aqui de 0 a 100, né, podemos ver que a gente tem a substância no seu estado líquido. Começamos a aquecer, 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 até chegar a 100 graus. Chegando nos 100 graus, vai acontecer a mesma coisa. Todo aquele líquido ele vai passar para o estado gasoso em um determinado tempo, né? Então aqui está o intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo vai permanecer constante essa temperatura de ebulição aqui, que é 100 graus Celsius para a água. Então, após todo o líquido passar para gasoso, continua o seu aquecimento, né? Então, começa a subir, ó, de 100 graus vai subindo, né? Então, aqui já está no seu estado gasoso. Então, esse é o diagrama de aquecimento da água. O que a gente destaca aqui? Que a fusão e a ebulição, elas ocorrem a uma temperatura constante. Temos também o gráfico de resfriamento da água, né? Também temos aqui temperatura nesse eixo por tempo, né? Agora, como a gente está resfriando, estou partindo de uma temperatura maior de 100 graus, onde aqui representado pela letra A eu tenho uma substância, que no caso é a água, né? No estado gasoso, onde eu vou resfriando, resfriando, até chegar a 100 graus Celsius. O que acontece aqui? Chegou a 100 graus Celsius, essa é a temperatura de condensação ou liquefação. Então, o que vai acontecer aqui? Todo aquele estado gasoso ele vai passar para líquido. Então, isso ocorrerá nesse intervalo de tempo a uma temperatura constante, que nesse caso é 100 graus para a água. Quando acabou de passar para o estado líquido, continua ocorrendo o resfriamento da água. Então, o C aqui está representando o estado líquido da água. Vamos resfriando, resfriando até chegar a 0 graus Celsius. Chegando a 0 graus Celsius, eu tenho aquele líquido que está passando para o estado sólido. Então, isso ocorre em um certo intervalo de tempo, a temperatura constante de 0 graus. Né? Então, a solidificação aqui também ocorre a temperatura constante em um certo intervalo de tempo. Toda a matéria passando para o estado sólido pode continuar ocorrendo resfriamento, e aqui a letra E está representando o estado sólido apenas. Conclusão, então, a gente analisando o gráfico aqui do aquecimento e do resfriamento, a gente chega à conclusão de que? Conclusão 1. Para todas as substâncias puras, porque a gente está dando o exemplo da água, que é uma substância pura, enquanto ocorre a transformação do estado físico, a temperatura é constante. Então, vemos aqui, está ocorrendo uma transformação de gasoso para líquido e aqui de líquido para sólido, nesse outro gráfico de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Enquanto ocorrem essas transformações, a temperatura é constante. Outra conclusão que a gente chega, durante essas transformações, né, que a gente viu, ou fusão, ou solidificação, ou ebulição, ou condensação, em que a temperatura é constante, os estados físicos coexistem. Então, a gente viu que aqui na letra D, por exemplo, no resfriamento, né, eu tenho líquido mais sólido coexistindo. Aqui, quando eu tenho partido gás, né, na letra B, aqui eu tenho gás mais líquido coexistindo. Aqui, quando eu partir do sólido, eu tenho nessa transformação sólido mais líquido coexistindo. E aqui na ebulição eu tenho líquido mais gás coexistindo. Então, essa é outra conclusão que a gente chega. Então, a aula fica por aqui, por enquanto. Nos vemos no próximo vídeo.